Muito boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora, dando continuidade à nossa leitura e discussão do capítulo 7 do Guyton, a gente vai fazer agora a leitura e discussão da parte dos boxes do capítulo. Então, a gente vai começar com a biologia molecular da formação e da liberação da acetilcolina. Como a junção neuromuscular é grande o suficiente para ser estudada com facilidade, ela é uma das poucas sinapses do sistema nervoso cujos detalhes da transmissão química foram bem estudados. A formação e a liberação da acetilcolina nessa junção ocorrem nos seguintes estágios. 1. Pequenas vesículas com tamanho de cerca de 40 nanômetros são formadas pelo aparelho de Golgi no corpo celular do neurônio motor na medula espinhal. Essas vesículas são então transportadas pelo axoplasma, que flui para o interior do axônio, desde o corpo celular na medula espinhal até a junção neuromuscular nas terminações das fibras nervosas periféricas. Cerca de 300 mil dessas pequenas vesículas se acumulam nos terminais nervosos da única placa motora do músculo esquelético. Então, aqui explicando, essas vesículas que vão posteriormente conter acetilcolina, como elas são formadas. Então, existe o corpo celular do neurônio motor lá na medula espinhal, que contém a organela do aparelho de Golgi. Essa organela vai produzir essas vesículas e essas vesículas vão ser transportadas e vão sair desse corpo celular lá na medula espinhal, saindo pelo axônio e fluindo pelo interior do axônio através do axoplasma. Lembrando que o axoplasma é o citoplasma, o nome que ganha o citoplasma do neurônio, e vai fluir através desse axoplasma, indo através do axônio, até chegar na junção neuromuscular, que é a junção do terminal axonal com a fibra muscular. Então, essas vesículas vão sair do corpo do neurônio motor lá da medula e seguir através do axônio até a junção neuromuscular. 2. A acetilcolina é sintetizada no citosol do terminal da fibra nervosa e imediatamente transportada através das membranas das vesículas para seu interior, onde é armazenada em forma altamente concentrada, com cerca de 10 mil moléculas de acetilcolina em cada vesícula. Então, essas vesículas estão nos terminais axonais. Agora, a acetilcolina, que é sintetizada no citosol da fibra nervosa, vai ser transportada para dentro dessas vesículas. Então, agora a gente tem no terminal axonal a vesícula contendo alta concentração de acetilcolina dentro dessa vesícula. Quando o potencial de ação chega ao terminal nervoso, ele abre muitos canais de cálcio na membrana do terminal nervoso, uma vez que esse terminal tem canais de cálcio controlados por voltagem. Como resultado, a concentração do íon cálcio no interior do terminal aumenta por cerca de 100 vezes, o que, por sua vez, aumenta a velocidade de fusão das vesículas de acetilcolina com a membrana do terminal por cerca de 10 mil vezes. Essa fusão faz com que muitas das moléculas se rompam, permitindo a exocitose da acetilcolina para o espaço sináptico. Cerca de 125 vesículas são submetidas à exocitose a cada potencial de ação. Depois de alguns milissegundos, a acetilcolina é clivada pela acetilcolinesterase em íon acetato e em colina. A colina é reabsorvida ativamente pelo terminal neural e usada para formar nova acetilcolina. Essa sequência de eventos ocorre em períodos de 5 a 10 milissegundos. Então, o potencial de ação vai vir através desse neurônio motor, então vai percorrer todo o axônio e chegar na terminação axonal. Nessa terminação axonal, esse potencial de ação neuronal vai ativar esses canais de cálcio controlados por voltagem, já que o potencial de ação é essa alteração de voltagem. Então, chegou o potencial de ação no neurônio, percorreu através do axônio, chegou nos terminais axonais, abriu os canais de cálcio. Agora o cálcio entra. A entrada dos canais de cálcio nesse terminal axonal faz com que essas vesículas contendo acetilcolina se fundam através do processo de exocitose e mandem a acetilcolina para a fenda sináptica. Então, a acetilcolina vai agir através do processo que a gente discutiu anteriormente e se ligar aos receptores colinéticos para permitir a geração do potencial de ação na fibra muscular e gerar a contração.
Então, a acetilcolina, uma vez liberada, ela precisa ser destruída, porque a contração precisa ser interrompida em algum momento. Um dos mecanismos que age com isso é a acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase vai clivar a acetilcolina em acetato e colina. A colina, a porção colina, vai ser reabsorvida pelo terminal neuronal para formar uma nova acetilcolina. Então, com isso, há esse processo de produção, quebra e reabsorção da porção de colina da acetilcolina. E para produzir novas acetilcolina e ficar pronto para, quando chegar um novo potencial de ação, desenvolver uma nova contração. 4. O número de vesículas disponíveis na terminação nervosa é suficiente para permitir a transmissão de apenas algumas centenas de impulsos do nervo para o músculo. Portanto, para a função contínua da junção neuromuscular, novas vesículas precisam ser reformadas rapidamente. Em alguns segundos após cada potencial de ação ter terminado, novas invaginações aparecem na membrana do terminal nervoso, causados por proteínas contráteis na terminação nervosa, especialmente a proteína clatrina. Essa proteína está associada à membrana nas áreas de fusão das vesículas originais. Em cerca de 20 segundos, as proteínas se contraem e formam as invaginações que se separam para o lado interior da membrana e se transformam em novas vesículas. Dentro de poucos segundos, a acetilcolina é transportada para o interior dessas vesículas e elas estão prontas para novo ciclo de liberação de acetilcolina. Então, é importante lembrar que essas vesículas não vão estar ininterruptamente presentes ali. Então, de maneira infinita, disponíveis. À maneira que vai ocorrendo as contrações, os impulsos vão chegando, essas vesículas vão sendo gastas. Então, além das vesículas que vêm através da formação pelo complexo de Golgi, há também essas vesículas formadas por essas invaginações da membrana plasmática do terminal axonal, ajudado especialmente por essa proteína chamada clatrina. Então, as vesículas que vêm formadas do complexo de Golgi, advindas lá do corpo neuronal, junto com essas vesículas formadas por essas invaginações do terminal axonal, ajudadas por essa proteína clatrina, vão formar as vesículas que vão ser abastecidas com acetilcolina e ficar bem concentradas ali, contendo muita acetilcolina dentro delas. Quando chegar um potencial de ação, há a entrada de cálcio, e o cálcio faz com que essas vesículas liberem a acetilcolina para a fenda sináptica para que ocorra a contração muscular. Fármacos que reforçam ou bloqueiam a transmissão na junção neuromuscular. Fármacos que estimulam a fibra muscular por ação semelhante à da acetilcolina. Muitas substâncias, incluindo a metacolina, o carbacol e a nicotina, têm o mesmo efeito que a acetilcolina sobre o músculo. As diferenças entre esses fármacos e a acetilcolina é que elas não são destruídas pela colinesterase ou são destruídas tão lentamente que sua ação frequentemente persiste por muitos minutos ou várias horas. Os fármacos atuam provocando áreas localizadas de despolarização da membrana da fibra muscular na placa motora, onde estão localizados os receptores de acetilcolina. Assim, a cada vez que a fibra muscular se recupera de uma contração, essas áreas despolarizadas, em virtude do vazamento de íons, iniciam um novo potencial de ação, levando dessa forma a estado de espasmo muscular. Então é importante lembrar que existem fármacos também que, ao se ligarem àqueles canais colinérgicos, atuam ativando os canais colinérgicos e permitindo a entrada do sódio para gerar o potencial de ação se entrar em quantia necessária. Aqui citou esses três, que é a metacolina, o carbacol e a nicotina. Então, se eles estiverem presentes ali naquele espaço da fenda sináptica, eles podem se ligar e levar também ao desenvolvimento da contração muscular. E é importante lembrar que, ao contrário da acetilcolina, que é rapidamente destruída pela colinesterase, esses fármacos não têm ou não possuem ação de destruição pela colinesterase,
ou então essa ação ocorre muito lentamente. Então é importante ficar atento a isso. Fármacos que estimulam a junção neuromuscular, inativando a acetilcolinesterase. 3 fármacos particularmente bem conhecidos, a neostigmina, fisiostigmina e fluorofosfato de diisopropil, inativam a acetilcolinesterase nas sinapses, de forma que ela não mais hidrolisa acetilcolina. Dessa maneira, a cada impulso nervoso sucessivo, mais acetilcolina se acumula e estimula repetidamente a fibra muscular. Isso provoca espasmo muscular, mesmo quando poucos impulsos nervosos alcançam o músculo. Infelizmente, isso também pode causar morte por espasmo da laringe que sufoca o indivíduo. Então, existem também esses fármacos que, se presentes ali na fenda sináptica, eles inativam a ação da acetilcolinesterase. Inativando a ação da acetilcolinesterase, não há a destruição da acetilcolina. Assim, a cada impulso que chega, vai só se acumulando mais acetilcolina e assim a fibra muscular vai ficando cada vez mais ativada. E a contração muscular não vai cessar. Isso gera o espasmo muscular, que é essa contração constante. E dependendo do músculo, né, onde houver isso, pode gerar até a morte. A neoestigmina e a fisiostigmina se combinam com a acetilcolinesterase para inativá-la por até várias horas, depois que elas se deslocam para que a esterase recupere sua atividade. De forma inversa, o fluorofosfato de diisopropil, que funciona como potente gás venenoso para os nervos, inativa a acetilcolinesterase por semanas, o que torna o veneno particularmente letal. Então, a diferença, né? Esses 2 fármacos citados, a neostigmina e a fisiostigmina, inativa a acetilcolinesterase por horas, então já gera ali um efeito considerável, enquanto o fluorofosfato de diisopropil pode agir inativando a acetilcolinesterase por semanas. Então ele se torna, né, muito mais letal, por esse período de inativação ser maior. Fármacos que bloqueiam a transmissão na junção neuromuscular. O grupo de fármacos conhecido como fármacos curariformes pode impedir a passagem de impulsos da terminação nervosa para o músculo. Por exemplo, a D-tubocurarina bloqueia a ação da acetilcolina nos receptores de acetilcolina da fibra muscular, evitando assim um aumento da permeabilidade dos canais da membrana muscular suficiente para iniciar o potencial de ação. Então, outro fármaco citado é essa D-tubocurarina, que vai agir impedindo a ação da acetilcolina. Então, como a acetilcolina não vai agir, não vai haver aquela entrada inicial de sódio, gerando aquele potencial de placa motora, e assim não vai iniciar o potencial de ação na fibra muscular e não vai ocorrer a contração muscular. Agora a gente vai falar da miastenia grave, causa paralisia muscular. A miastenia grave, que ocorre em cerca de 1 em cada 20.000 pessoas, causa paralisia muscular devido à incapacidade das junções neuromusculares transmitirem sinais suficientes das fibras nervosas para as fibras musculares. Então, miastenia grave é uma doença que vai causar essa paralisia muscular porque não consegue haver essa transmissão de sinal do terminal axonal para a fibra muscular. Assim, não há contração muscular. Patologicamente, anticorpos que atacam receptores de acetilcolina foram demonstrados no sangue na maioria dos pacientes com miastenia grave. Assim, acredita-se que a miastenia grave seja doença autoimune na qual os pacientes desenvolveram anticorpos que bloqueiam ou destroem seus próprios receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica da junção neuromuscular. Então, essa doença é uma doença autoimune, onde o próprio corpo produz esses anticorpos. Esses anticorpos vão até aqueles canais colinéticos e vão bloquear esses canais ou destruir esses canais. Assim, quando a acetilcolina é lançada na fenda sináptica, ela não vai ter onde agir, já que parte dos canais estão bloqueados e outra parte foi destruída. Com isso, não vai ter a geração do potencial de placa motora e não vai ter o desenvolvimento do potencial de ação na fibra muscular. Assim, não vai haver a contração.
Qualquer que seja a causa, os potenciais de placa motora que ocorrem nas fibras musculares são, na maior parte, muito fracos para iniciar a abertura dos canais de sódio regulados pela voltagem, de modo que a despolarização da fibra muscular não ocorre. Se a doença for intensa o suficiente, o paciente morre de paralisia, em particular, paralisia dos músculos respiratórios. Os efeitos da doença podem ser melhorados por várias horas com a administração de neostigmina ou de algum outro fármaco anticolinesterásico, que provoque o acúmulo de quantidades maiores de acetilcolina que o normal no espaço sináptico. Em alguns minutos, algumas das pessoas paralisadas podem recobrar a atividade motora quase normal, até que nova dose de neostigmina seja requerida poucas horas depois. Então, aqui explicou como o perigo, né, que é isso, já que essa destruição e bloqueio desses canais colinérgicos podem gerar a morte por paralisia muscular, já que não vai ocorrer, já que a respiração, por exemplo, é um processo muscular, depende da contração muscular para a respiração ocorrer, como não vai estar ocorrendo essa contração muscular, vai impedir que ocorra a respiração de maneira efetiva e assim a pessoa pode morrer por paralisia dos músculos respiratórios. Um dos tratamentos utilizados pode ser a neostigmina que a gente viu um pouco acima, que é um anticolinesterásico, ou seja, ela impede a ação da acetilcolinesterase, acumulando acetilcolina naquela fenda sináptica. Então, tendo mais acetilcolina naquela fenda sináptica, mais acetilcolina vai agir e assim pode ser que se atinja esse potencial de placa motora para se desenvolver, para ativar, né, os canais de sódio regulados por voltagem e desenvolver potencial de ação ao longo da fibra muscular para gerar a contração muscular. Então, pode ser um tratamento válido no caso de miastenia grave. Agora a gente vai seguir para o próximo box. Então, na verdade, esse foi o último box do capítulo 7 do Guyton. E assim, então, a gente encerra a nossa sequência de vídeos do capítulo 7 do Guyton. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui no final tem as referências, né, utilizadas para a construção desse capítulo. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura e discussão. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou correção, a gente está disposto a escutar e a realizar. Pode ser colocado aqui no campo dos comentários ou ser feito lá no nosso Instagram. E se inscrevam no canal novamente, deixe seu like, espero que vocês tenham gostado. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.